Afinal, você gera valor com o seu trabalho ou tá lá só cumprindo tabela? Essa é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Imagina-se que o trabalho de um empregado gere valor para a empresa, contribua de alguma forma com o que aquela empresa ou organização produz. E, como a empresa em um livre mercado, para ter lucro, precisa produzir um produto ou serviço que seja útil para a sociedade, em última análise, o seu trabalho como empregado está gerando valor para toda a sociedade. Embora a sua contribuição possa ser pequenininha, no final você está contribuindo para o bem-estar geral da sociedade com o seu trabalho. Porém, embora isso seja verdade para muita gente, principalmente quem trabalha diretamente nas atividades fins da empresa, existe um conjunto muito grande de pessoas cujos empregos, ao final, não contribuem com absolutamente nada. Essas pessoas têm empregos de merda. Veja, se você tem um emprego de merda, não é culpa sua. Você faz o seu trabalho conforme esperado. Não tem culpa se te colocaram numa função que você não ajuda em nada. E também não necessariamente ganham mal. Muitas vezes empregos de merda ganham até mais do que aqueles que efetivamente contribuem para a sociedade. Mas se deixasse de existir amanhã, não haveria nenhuma diferença no valor geral das coisas. Seja porque o seu emprego não contribui de fato para o objetivo da empresa ou organização onde trabalha, seja porque a empresa ou organização para a qual trabalha não gera valor para a sociedade. Mas como pode isso? Uma empresa deveria prontamente demitir funcionários que não agregam nada. Empresas não geram valor para a sociedade também deveriam falir rapidamente, porque ninguém compraria seus produtos ou serviços. Bem, a coisa é mais complexa que isso. Sobre o primeiro tipo, os empregos que não geram valor para a empresa, o economista David Graeber escreveu um livro sobre esse tipo específico de emprego, bullshit jobs, ou empregos de merda, e os dividiu em 5 tipos. Será que o seu trabalho é um trabalho desses? O primeiro tipo são os lacaios, pessoas cuja profissão consiste em fazer os outros se sentirem bem, abrir portas, dar bom dia, apertar botões de elevador. De fato, tudo que fazem não precisaria ser feito, porque a própria pessoa pode fazer ou poderia ser feito por um robô. Você pode imaginar que essas pequenas gentilezas têm algum valor para a sociedade, porque as pessoas gostam de ser bajuladas. Mas a verdade é que a maior parte dessas profissões só existe por inércia cultural. Veja o caso do ascensorista. Aquela pessoa que fica no elevador apertando o botão para os outros. O papel do cara é apertar botão. Qualquer um poderia fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele ocupa espaço no elevador. Num elevador que costuma lotar, essa pessoa está atrapalhando, ela não está ajudando ninguém. Depois temos os emprego gambiarra. São pessoas que resolvem problemas que não deveriam existir num primeiro momento. Um software defeituoso consome muita memória no computador, então de tempos em tempos alguém precisa reiniciar o servidor. Ok, o emprego gera valor, mas pensa bem, o certo seria corrigir o problema do software. Tem milhares de empregos por aí que, se você reparar, é alguém compensando um erro de outra pessoa. É um gatilho que alguém trabalha, mas que poderia ser resolvido muito mais facilmente resolvendo-se o problema original, ao invés de remediar o mesmo com uma pessoa. Em terceiro, são os figurantes. São pessoas que de fato não contribuem nada para o produto ou serviço produzido, mas fazem os superiores parecerem melhores frente a competidores. Não se iluda, muita gente fica impressionado com uma sala cheia de trabalhadores, mesmo que a produtividade seja baixa. Uma empresa só com meia dúzia de pessoas produtivas poderia ser muito melhor, muito mais economicamente viável que uma enorme sala com 200 incompetentes. Mas a percepção que uma sala cheia causa em concorrentes e clientes é muito grande. Então, mesmo aquela empresa que tem aquela meia dúzia de pessoas produtivas, acaba enchendo a sala com mais 200 incompetentes só para parecer que tem muita gente. Empresa que se preze tem que ter um jornal interno da empresa, tem que ter um comitê de planejamento de festas, um coordenador cultural. No final, nada disso importa para o resultado final da empresa, mas quando os chefões da empresa se encontram com os chefões de outras empresas, eles se sentiriam humilhados se a empresa dele não tiver um jornal interno e o concorrente tiver. No final, os figurantes estão lá só para fazer número. Em seguida, os capangas. Ao contrário dos anteriores, que podem não gerar nenhum valor, mas também não atrapalham, os capangas são algo destrutivo. São empregos que não apenas não geram valor, como atrapalham as pessoas. Na maior parte das empresas, você não precisaria de um contador ou de um advogado. Porém, se você não tiver um, os seus competidores podem te denunciar, podem te processar,
No final das contas, você vai acabar perdendo dinheiro. Ninguém ganha com esses empregos, mas se você não os tiver, por culpa exclusiva de legislação, acaba perdendo dinheiro. Patentes e propriedade intelectual é um outro ramo que dá muita margem a abusos de todos os tipos. Mas também aqui se incluem os lobistas, pessoas que as empresas usam para tentar mudar as leis a seu favor e, lógico, contra a concorrência. Mas o pior de todos os capangas são os advogados. Advogados são mestres em criar a necessidade das outras empresas terem outros advogados, porque se não tiverem vão acabar com um bocado de prejuízo em ações judiciais. Veja, o advogado não ajuda em nada a empresa a produzir nada, no entanto, ela acaba tendo que ter. Finalmente, os mestres de tarefas. Também uma figura destrutiva é o chefe de pessoas que não precisam de chefe. Veja, existem situações em que o chefe é necessário, que você precisa de coordenação em uma equipe. São pessoas que fazem partes diferentes de um processo e isso precisa ser coordenado para a coisa ficar pronta a tempo, com a qualidade esperada. Esse é o gerente ou chefe legítimo. Mas o mestre das tarefas é aquele que não é o legítimo, porque de fato seus subordinados não precisam de coordenação. Ao final eles acabam consumindo recursos sem gerar de fato valor nenhum. Um exemplo claro são os chefes de equipes de venda. Uma equipe de venda não precisa de coordenação, porque todos fazem a mesma tarefa. No máximo precisa de divisão territorial ou por tipo de cliente, mas isso não precisa de um chefe para delimitar. Ao final, o chefe acaba consumindo recursos sem melhoria perceptível da atividade de vendas. Esses são os 5 tipos de empregos de merda, mas a grande questão é, por que as empresas simplesmente não se livram desses empregados que não geram valor para a empresa? Bem, como sabemos, é uma ilusão achar que todas as decisões são tomadas de forma economicamente racional. A ação humana, a praxeologia, é clara em demonstrar que agimos sempre tentando melhorar o nosso nível de satisfação no mundo. Demitir uma pessoa, alguém que te dá bom dia todo dia, pode ser doloroso, mais doloroso do que pagar o salário para aquela pessoa todo mês, mesmo ela não produzindo nada. Então, embora a ação de manter um empregado inútil não tenha racionalidade econômica, ela é perfeitamente racional praxeologicamente. Além disso, existem incentivos que não são tão claros. Haver um chefe dos vendedores não gera nenhum valor para a equipe de vendas, mas fornece um incentivo para o vendedor querer melhorar sua performance para, quem sabe, um dia se tornar o chefe dos vendedores. Novamente, economicamente não faz sentido, mas praxeologicamente, no conjunto geral das coisas, pode ser interessante. Mas existe uma outra classe de situações que geram a necessidade de alguns desses empregos e não tem nada de praxeologicamente positivo: a legislação governamental. Muitos dos empregos de merda só existem porque legislações absurdas geram incentivos errados. Como observamos no caso dos capangas, a maioria deles perderia o emprego sem legislação do governo. Imagina como contadores, advogados e especialistas em patentes poderiam ser dispensados simplesmente se as leis fossem menos severas ou coercitivas. Nesse caso, não há ganho nenhum final para a sociedade e a legislação só garante que toda economia se torna um pouco menos eficiente. Mas mais difícil do que entender como empresas mantêm empregos desnecessários é entender como existem empresas e organizações desnecessárias no mundo. Uma empresa que não produz um bom produto ou presta um bom serviço deveria falir, até para garantir o melhor uso dos recursos escassos na economia. Alguns poucos casos se tratam de situações transitórias, isso é aceitável. Uma empresa pode não estar bem agora porque está passando por uma reestruturação, mas vai voltar a gerar produtos de valor mais adiante. Isso é perfeitamente aceitável. Mas a maior parte dessas empresas que deveriam falir, mas continuam existindo, tem um culpado claro: o governo. Leis, monopólios, regulamentação garantem a vida de empresas que prestam um péssimo serviço e vendem produtos horríveis. Oligopólios e monopólios gerados pelo Estado, por definição, levam a isso. Nem toda empresa num oligopólio gerado pelo Estado é necessariamente ruim, mas tipicamente caminha nesse sentido. Ao final, mesmo que o seu trabalho numa empresa dessas esteja gerando valor para a empresa, como a empresa em si não gera valor para a sociedade, o seu trabalho é, em última análise, um emprego de merda. No final, o governo é mais do que uma entidade que não gera valor nenhum para a sociedade. Por óbvio, todo mundo que trabalha no governo tem empregos de merda. Mas além disso, ele piora a economia porque acaba gerando espaços para um monte de empregos de merda nas outras empresas. É a definição do emprego de merda quadrática.
Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!